pessoas. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações na noite deste dia. E sem muita delonga, eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, o capítulo... Glória a Jesus. Você que está com a sua Bíblia, enquanto você procura, você encontra, é o livro do profeta Daniel, capítulo 9. Eu queria apenas dar uma pequena introdução, porque estamos vivendo momentos difíceis, momento a qual nós como igreja nunca tínhamos passado, e nós como pessoas também, eu tenho 38 anos, nunca tinha passado uma situação dessa, nem ouvido falar, então estamos vivendo um momento que ainda não tinha acontecido na face da terra. Um momento de confinamento, para quem acompanha o esporte, todos os esportes pararam, campeonatos foram adiados, o curso da terra mudou, a terra parou por causa do momento que estamos vivendo. E nós ouvimos falar muita coisa sobre esse momento, ouvimos falar que estamos no fim, ouvimos falar que já entramos na grande tribulação, ouvimos falar que talvez Cristo nem volte a arrebatar a igreja, que direto iremos para entrar no milênio onde Ele julgará todas as nações. A palavra que eu quero trazer numa linha de raciocínio, uma linha teológica dos pré-tribulacionistas que dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não quero me apegar no raciocínio dos teólogos que são pós-tribulacionistas, que afirmam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, e nem naqueles que afirmam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Não quero me apegar a essas linhas teológicas, mas eu quero apenas estar compartilhando com os irmãos a palavra que o Senhor me deu. O livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 21, vai dizendo assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim a te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe Gad-Davi destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos, por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O texto que nós lemos nos conta que, se olharmos alguns versículos anteriores, Daniel ele está orando para Israel. Ele está olhando a situação que a nação está ali na Babilônia, está cativo. Ele começa a orar pedindo perdão para ele, para a nação de Israel, para os seus antecedentes, para todos aqueles que haviam pecado. Porque se olharmos para o livro do profeta Isaías, para o livro do profeta Jeremias, nós vamos ver que tudo isso que agora estava acontecendo
com o povo de Deus era por causa da rebeldia do povo. E ele orando, e ele diz que no momento do sacrifício da tarde, é interessante que aqui no versículo 21 ele fala do sacrifício da tarde. E voltar no livro de Levítico, no livro do Êxodo, vai nos contar que havia 2 sacrifícios que teriam que ser realizados todos os dias. Um pela manhã e outro sacrifício à tarde. Pela manhã, se você examinar as escrituras e procurar, ele acontecia às 9 horas da manhã. E o sacrifício da tarde era às 3 horas da tarde. Quando Daniel faz menção aqui que ele estava no horário do sacrifício da tarde, para quem é estudioso da Bíblia sabe que Daniel aqui está falando não somente para o povo da antiga aliança. Daniel que não está falando apenas para os judeus. Quando ele fala do sacrifício da tarde, ele fala justamente da igreja. Porque o sacrifício da manhã simbolizava a antiga aliança. E o sacrifício da tarde justamente simbolizava nós como gentios, como igreja, depois da morte. Quando olharmos para a crucificação de Cristo, nós vamos ver um sacrifício completo. Por que um sacrifício completo? O livro de Marcos, no capítulo 15, verso 25, eu não vou ler para que a gente possa ganhar tempo. No livro de Marcos, capítulo 15, verso 25, vai dizer que Jesus foi colocado na cruz na hora terceira. A hora terceira era 9 horas da manhã, era o horário do primeiro sacrifício. E Jesus ficou pendurado ali na cruz do Calvário. O próprio livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no verso 34, diz que ele fica até na hora nona, às 3 horas da tarde, aonde ele começa a clamar ao Pai que passasse dele aquele cálice. E quando ele se conforma que era preciso padecer, é preciso sofrer aquele sacrifício para que hoje eu e você estivéssemos nesse lugar onde estamos, no lugar de termos a certeza da nossa salvação. Ele diz: Senhor, não faça a minha vontade, mas cumpra a sua vontade. E ele entrega o seu Espírito a Deus justamente na hora nona, 3 horas da tarde. Jesus fez o sacrifício da manhã e fez o sacrifício da tarde para que o meu e o seu pecado fosse perdoado, para que hoje nós tivéssemos a certeza que o céu nos espera. Então Jesus, quando Daniel fala aqui do sacrifício da tarde, ele está fazendo menção desse sacrifício de Jesus Cristo justamente para a igreja. Mas aí quando nós olhamos, ele diz que ele teve uma visão e não compreendia aquilo que ele via. E ele começou a orar a Deus e pedir que Deus desse a ele um entendimento de tudo aquilo que ele estava vendo. Ele vem dizendo que ele estava orando justamente nesse dia e justamente no horário do sacrifício da tarde. Um anjo chega próximo dele, né, e começa a falar com ele, dizendo: olha, desde quando você começou a clamar a primeira vez, Deus já tinha mandado vir aqui te dar a resposta, trazer a revelação de tudo aquilo que você tinha visto, todas as suas visões. E o anjo ele começa explicando para Daniel, dizendo que das visões que ele teve se resume nas 70 semanas, que nós já chamamos as 70 semanas de Daniel. E ele vai dizer que essas 70 semanas estão determinadas sobre o povo. Mas você entender, no continuar do texto, ele diz que precisa, no final dessas 70 semanas, é para extinguir a transgressão e dar fim dos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. O que o anjo estava dizendo para Daniel, que ao final dessas 70 semanas, tudo aquilo que Deus tinha projetado para a nação de Israel, todo o sonho de Deus para o povo judeu teria que se concretizar. E qual era o sonho de Deus para aquela nação? O sonho de Deus é que Israel vivesse numa terra que manava leite e mel, onde houvesse justiça, onde não houvesse injustiça, onde não houvesse transgressão, onde o povo pudesse a todo tempo, o tempo todo, se voltar a Deus. Esse sempre foi o sonho de Deus. E Deus, através do anjo, falando como Daniel revela, ele dizendo: olha, ao final dessas 70 semanas, todos os meus projetos para com Israel vão se cumprir. Tudo aquilo que eu projetei vai se cumprir. Aleluia. E é interessante nós olharmos para poder entender aonde a mensagem está nos indicando, onde o anjo mostra para Daniel. Quando é que começa as 70 semanas?
ou quando é que começou as 70 semanas. O próprio escrito, a própria revelação do anjo a Daniel vai dizer que as 70 semanas ela precisa começar da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. As 70 semanas começa aí. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver que as 70 semanas ela inicia justamente lá no livro de Neemias, onde Israel começa a voltar para Jerusalém, onde o povo começa a voltar para restaurar o muro, restaurar a cidade e restaurar o templo. Lá inicia-se a contagem das 70 semanas. Mas quanto tempo são as 70 semanas? Como contar essas 70 semanas? Se você pegar o texto, e nós olharmos lá no livro do Êxodo, ela vai dar-nos uma indicação de como contar as 70 semanas. E essas 70 semanas nada mais, nada menos que são 7 anos para cada semana. Assim era contado. São 70 semanas, então vão ser contadas 90 anos. Esse foi o período a qual o anjo traz a revelação a Daniel, dizendo que inicia-se as 70 semanas. Só que ele continua dizendo que passa-se 7 semanas, 7 anos, e depois 62 semanas. 62 com 7 vai dar 69 semanas. Até o Messias. O Messias ele aparece na 79ª semana das 70 semanas de Daniel. Só que acontece algo diferente aqui. O que acontece? Porque justamente na 79ª semana de Daniel, as 70 semanas é pausada, pastor Paulo. Aleluia. Não continua a contagem das 70 semanas. Por quê? Porque se nós olharmos lá, Evangelho de João, capítulo 1. O senhor pode ler para nós, pastor Paulo, por favor? Glória. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e o 12. Olha só o que nos diz. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, 11 e 12. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Porque o estava projetado era para que Jesus viesse para o povo judeu. Aleluia. E o texto que o pastor Paulo leu, que a Bíblia diz que o povo judeu não recebeu Jesus. Glória a Deus. Porque você pode traduzir, o pastor Júlio está forçando o texto. Eu não estou forçando o texto. Se você olhar Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 28, vai falar sobre a mulher cananeia. Aquela mulher que vinha clamando a Jesus, pedindo a ele um milagre. E Jesus, quando a atende, quando para ouvi-la, diz assim: olha, eu não posso pegar da comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus estava dizendo: eu não vim para outro povo a não ser para os judeus. O alimento que eu tenho que dar é para os judeus. Mas aí aquela mulher, ela entra na história, vivendo o capítulo 1, versículo 12, que o pastor Paulo leu para nós, que aqueles que para qual ele veio não quis, mas aqueles que o quiseram teve o direito de ser chamado filhos de Deus. Porque ela vira para Jesus: mas Jesus, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A partir desse momento, lá no céu, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, Deus com seu olhar coloca um pausa no tempo, e as 70 semanas que foi revelada a Daniel é parada justamente aí, porque ainda tinha tempo para resgatar aqueles que ainda ia clamar a Jesus, que ainda se render a ele, reconhecê-lo filho de Davi, reconhecê-lo como Senhor, como essa mulher cananeia o fez. Então o tempo das 70 semanas de Daniel é pausado, e agora abre-se uma porta. Que porta que é essa? É a porta da graça que está nos alcançando, a porta da misericórdia de Deus que está chegando até a nossa casa, até o nosso lar, para que não se termine as 70 semanas de Daniel. Nós estamos em meio a essa 69ª semana
semana, num tempo pausado, para se cumprir as 70 semanas de Daniel. Mas eu lhe faço uma pergunta: até quando essa porta vai ficar aberta? Até quando essa porta vai ainda estender para que nós possamos passar por ela? O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, o capítulo 24, queria que você lesse comigo, você que está nos acompanhando. Evangelho de Mateus, o capítulo 24, a partir do verso 32. Glória a Deus. O próprio Jesus vai dizer assim: aprendei, pois, esta parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está quando vides todas essas coisas. Vou dar uma pausa. Que coisas que essa Jesus está dizendo? Essas coisas que Jesus está dizendo é tudo aquilo que ele vem falando no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Só para você entender, ele fala dos princípios das dores. Os princípios das dores da mulher que está prestes a dar à luz. Nós sabemos que a mulher, quando está em trabalho de parto, as suas contrações começam de meia em meia hora, ou quem sabe de 40 em 40 minutos. E quando vai se aproximando a hora do parto, a hora dela dar à luz, essas contrações, quem sabe, nem são cronometradas, de tão rápido que vem. É isso que Jesus estava dizendo, que essas dores de parto no início ia começar longe, pausadamente. Quais eram as dores de parto? Terremoto, pestes, rumores de guerra, guerras, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmãos, falsos profetas, tudo isso que fala no Evangelho de Mateus capítulo 24. Jesus vai dizer: olha, em verdade vos digo, igualmente quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Porém, durante aquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, se casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Mas para que você entenda, eu não quero fazer cálculos dizendo quando é que Jesus vai voltar, porque eu nem posso. Mas para que você entenda, o próprio Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Os estudiosos da Bíblia sabem que quando a Bíblia está falando de figueira, ela fala de Israel. Israel, até o ano de 1948, tinha deixado de ser nação, tinha deixado de existir. A figueira aqui é como base de observação. Mas se você lembra, o brasileiro por nome Oswaldo Aranha, lá na votação da ONU, com voto de Minerva, a partir daí Israel volta a existir na história. Israel volta a ser nação. Então, a partir daí a figueira floresce. Está se cumprindo o que Jesus está dizendo aqui para observar a figueira. Então, a partir desse momento, a figueira floresce. Isaías diz que conseguiu ver pessoas vindo, retornando a Jerusalém, retornando a Israel, porque Israel estava voltando a ser nação, em 1948. Mas Jesus vai dizendo assim: olha, observai e diz: em verdade vos digo que não passará essa geração. Não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Se nós olharmos dentro da Bíblia Sagrada, segundo alguns historiadores, uma geração pode equivaler de 70 até 120 anos. O que Jesus estava dizendo para nós ficarmos em alerta para a figueira florescer. E nesse período de 70 a 120 anos, que é uma geração, tudo isso pode acontecer a qualquer momento. Talvez está dizendo assim: pastor Júlio está forçando o texto, está falando talvez aquilo que não está na Bíblia, mas agora eu vou entrar na base científica. Alguns cientistas, alguns geólogos, que quando nós entramos no século XXI, você pode pesquisar, você tem aí a sua ferramenta, o Google, entra e pesquisa.
Eles acreditam, desde que entramos no século 21, eles acreditam que a Terra não viverá mais de 60 anos, que a Terra não conseguirá a população que está nela, não haverá água suficiente para toda essa população, não haverá alimento suficiente para toda essa gente que está na Terra. Então os próprios cientistas acreditam que não passará de 70, no máximo 80 anos. E o que Jesus estava dizendo aqui, que a geração depois da figueira florescer. Eu não estou aqui nessa noite querendo te colocar medo, dizendo que amanhã pode ser o arrebatamento, amanhã pode ser o final do mundo. Não, de forma alguma. Eu só estou aqui nessa noite querendo te alertar que a qualquer momento Jesus pode vir buscar a igreja vencedora, aquela que será arrebatada para estar com o Senhor, para reinar para todo sempre. Porque se quando Jesus ele dá o alerta dizendo assim, observa lá os dias de Noé, aleluia, os dias de Noé, o capítulo 7. Se você olhar o contexto da história de Noé no capítulo 7, Deus vai dar uma instrução para Noé. Eu quero ler para você. Do 1 ao 4. Verso 4, do 1 ao 4. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também as aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face da terra. Porque, olha a instrução de Deus para Noé. Porque ainda passados 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Aqui Deus estava dando a instrução para Noé, dizendo: olha, prepara tudo, entra na arca que agora é daqui 7 dias. 7 dias te faz lembrar alguma coisa? Aleluia. É a última semana para fechar 70 semanas de Daniel. Quando Deus fala para Daniel: entra na arca, que virá agora 7 dias, e 7 dias vai ser de tribulação. Olha o verso 10, o que vai nos dizer? E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Glória a Deus. Mas Noé estava dentro da arca. Glória a Deus. O nosso maior perigo, o perigo da nossa geração, é o que Jesus mesmo diz no capítulo 24, quando nós lemos. Porque está tudo acontecendo, estão festejando, estão casando, dando-se casamento, estamos vivendo do jeito que nós queremos, do jeito que pensamos, da nossa forma, da nossa maneira. E nós não estamos vendo os acontecimentos pré-diluvianos. Estou fazendo a lei mais entrar na arca. Nós não estamos vendo Noé preparando a sua família e os animais vindo até Noé para entrar na arca. Mas já está na hora de Jesus anunciar para Noé entrar na arca e esperar 7 dias. Já está na hora. E meu convite para você nessa noite, glória a Jesus, pegando toda essa mensagem que eu iniciei lá em Daniel, dizendo que a porta da graça está aberta, a porta da salvação quer te alcançar, te fazendo refletir sobre tudo o que tem acontecido à nossa volta e dizer: Jesus vem, Jesus Cristo está às portas, Ele está vindo aí. Glória a Deus. Ele está vindo aí. E o convite dele para você nessa noite é: entra na arca. A arca é Jesus Cristo. Não fique como os outros que estão desapercebidos, não está vendo o que está acontecendo em sua volta, não está vendo os animais, não está vendo Noé preparando toda a arca. Mas Jesus está te chamando: entra na arca. Entra na arca.
Oh, Deus. Porque depois disso tudo não vai ter como. Noé não vai conseguir abrir a arca para você. O texto vai dizer no verso 16: e o Senhor fechou a porta por fora. Não tinha como Noé atender ninguém. Nós estamos aqui nesta noite anunciando um Cristo que quer sarar suas feridas, um Cristo que te quer te resgatar do lamaçal de pecado, um Cristo que não quer olhar para aquilo que você fez, para aquilo que você cometeu, dando a oportunidade hoje de você entrar na arca da forma que você está. A partir daí Ele vai te transformar até você chegar à posição de um varão perfeito. Glória a Deus. É essa a oportunidade que nós estamos te dando. Porque depois que a porta se fechar, a igreja, os pastores, os membros não vai poder fazer nada por você, porque a porta foi fechada do lado de fora. Eu te convido nessa noite, você que está me ouvindo, aí onde você está, Glória a Deus. faça uma aliança com Deus. Aleluia. 69 semanas já se cumpriram. Espírito Santo. Nem eu, nem o pastor Paulo, ninguém de nós, nenhum teólogo sabe dizer quando é que vai fechar 70 semanas. Oh, Deus. Mas até enquanto ela está aberta, ainda bem, até enquanto estamos na 79ª semana, Ele está te convidando, vem. Oh, aleluia. Vem aos meus pés, vem para os pés da cruz. Oh, Deus. Aleluias. Aleluia. Vem, Ele quer alcançar você com misericórdia. Se puder digitar dizendo que você está se reconciliando com Ele, Oh, aleluia. digitar que você está aceitando a Ele, nós queremos orar por você nesta noite. Oh, aleluia. Você que precisa de um milagre da parte de Deus, você está dizendo, eu aleluia. estou aqui. Eu vim para morrer por você. Levei sobre você todas as dores, todas as enfermidades, todas as acusações. Glória a Jesus. O castigo que estava predestinado para você, eu carreguei lá na cruz do Calvário. Aleluia. Para que hoje você pudesse ter o direito da vida eterna. Aleluia. A porta da salvação está aberta. Nós queremos orar por você.